Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 41. Diz assim a palavra do Senhor. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Ele lhes disse: então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra. Daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a lhes fazer perguntas. Que Deus abençoe nessa manhã essa leitura aos nossos corações. Nós estamos encerrando esse capítulo 22 de Mateus com uma série de eventos quando Jesus entra em Jerusalém, ele purifica o templo. Tem aquele episódio da figueira, né, que foi amaldiçoada por ele, depois que ele saiu de Betânia, né, ele indo para Jerusalém. Ele é questionado sobre a sua autoridade. No capítulo 21, no versículo 28, nós temos ali a parábola dos dois filhos que Jesus conta, né? No versículo 33, ele fala sobre a parábola dos lavradores. Aí entra no capítulo 22, com a parábola do banquete de casamento. No versículo 15, a parábola do imposto a César. No versículo 23, no capítulo 22, a realidade da ressurreição. E nós, semana passada, nós falávamos no versículo 24 sobre o maior mandamento. Então, todos esses que nós citamos aqui, quando Jesus ele é questionado por algumas coisas, há algumas perguntas que são feitas a ele, no objetivo de tentar pegar ele numa armadilha, né? O objetivo era matar Jesus. Esse era o propósito desses líderes religiosos. Aí, Jesus aqui, no versículo 41, Jesus agora, parece que ele resolve contra-atacar, né? Ele faz uma pergunta aos fariseus, e ele pergunta o seguinte: o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? E eles respondem imediatamente, não há nenhum momento deles pensarem na resposta. Eles respondem logo: é filho de Davi. Eles responderam certo, não responderam errado, porque eles pegaram lá do Salmo 110. O Salmo 110 vai nos falar exatamente essa palavra aqui de Mateus capítulo 22, versículo 41. Que diz assim, o Salmo 110: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Essa é a palavra que Davi menciona e que Jesus faz aqui a ratificação desse texto. Ele vai dizer: então, como é que Davi, falando pelo Espírito, chama Senhor? Pois ele afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Versículo 45, ele vai dizer: se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Então, Jesus aqui, ele coloca os líderes, aqueles fariseus agora, numa saia justa, né? Porque eles tentavam fazer isso com Jesus, agora Jesus coloca eles numa saia justa. Porque Davi vai fazer menção, conforme ele cita aqui no capítulo 110 de Salmos, um Senhor falando a outro Senhor. Como é que ele pode ser filho de Davi se ele
o próprio Davi chama Senhor, Jesus de Senhor dele. Como é que pode ser? Parece que indica que uma autoridade sobre Jesus, esse ser filho. Se Jesus é filho de Davi, obviamente Davi teria essa autoridade maior sobre Jesus. Quando o texto fala que Jesus era filho de Davi, está se referindo à sua linhagem, porque Jesus ele viria da linhagem de Davi. Se você acompanhar comigo, se você puder abrir, ou então anota aí, depois você lê comigo em casa, no capítulo 11 de Isaías, capítulo 11, versículo 1 e 2, olha o que o texto vai falar sobre Jesus sendo o filho de Davi. Capítulo 11, versículo 1 e 2, diz assim: um ramo surgirá do trono de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com as suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra, e com o sopro da sua boca matará os ímpios. Evangelho de Lucas, capítulo 1, no versículo 26. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, e uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Então, quando os líderes respondem que Jesus era filho de Davi, é nesse sentido, da linhagem real. E Deus havia prometido a Davi que o trono dele não teria fim. E essa continuidade seria dada por Jesus. Jesus viria e daria essa continuidade do reinado de Davi. Então, mas Jesus vai retrucar. Olha, se Jesus é filho de Davi, como é que ele chama de Jesus de seu Senhor? Diz o Senhor ao meu Senhor. Aí, se você pegar literalmente, né? Pegar literalmente essa palavra, você vai ver que a gente vai entender que percebemos que existe dois senhores aqui. Disse o Senhor ao meu Senhor. Então, quando o texto fala, que nós acabamos de ler, que Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, nós pegamos várias passagens bíblicas falando: Jesus é o Filho de Deus, Deus o Eterno, Deus Todo-Poderoso. Conforme diz Paulo a Timóteo, aquele que habita na luz inacessível, ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele enviou Jesus, seu Filho, para trazer salvação aos homens. Através de Jesus nós recebemos o seu perdão, nós recebemos a remissão dos nossos pecados, fomos redimidos pelo sangue dele. Então Jesus agora, ele assume um papel sacerdotal diante de Deus, intercedendo por nós. Ele assume esse papel. A Bíblia nos diz também que ele é um advogado, porque ele também intercede por nós. Em Hebreus capítulo 1, olha que fantástico diz a palavra do Senhor para nós. Que maravilha. Há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem
fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto ao nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: eu serei seu pai e tu serás meu filho. E ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adoram. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeia a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz: no princípio o Senhor firmaste os fundamentos da terra, os céus são obras das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como manto, como roupas, eles serão trocados. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos alguma vez diz: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos no estrado dos teus pés? Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então esse texto que nós acabamos de ler revela Jesus, o Filho de Deus, e que esse trono de Davi seria dado a Jesus. Jesus daria perpetuação a esse reinado, conforme Deus prometeu a Davi, e ele não falhou em sua promessa. Mas nós lemos textos aqui apontando Deus sendo o Senhor de Jesus. Disse o Senhor ao meu Senhor. Como é que Deus seria Senhor dele mesmo? Como seria essa explicação? Disse o Senhor ao meu Senhor, em Salmo 110. E aqui em Hebreus está falando sobre o trono, o teu trono subsiste para todo sempre, cetro de equidade, é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade, pois Deus, o teu Deus, amas a justiça. Escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. O Deus, o teu Deus. Então aponta para Jesus como se submetendo ao Pai, né? E o Pai é o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Só que quando Jesus ele vem ao mundo, ele recebe, ele herda também o direito. Deus dá para ele essa posição de autoridade, porque o texto aponta que nos mostra que Jesus foi investido de autoridade. Ele fala que Deus o constituiu herdeiro de todas as coisas, porque também, por meio de quem fez o universo, Jesus também participou de tudo isso, de toda a criação. Ele estava lá na criação, né? Depois de ter realizado tudo, né? E agora ele vem em forma humana e se sacrifica em favor da humanidade para salvar aqueles que creem nele. Diz a palavra do Senhor que ele, nós acabamos de ler, que depois de ter realizado a purificação dos pecados, se assentou à direita da majestade das alturas. Ele está à direita do Pai, à destra do Pai, o Deus Todo-Poderoso. Ele intercede por nós. Então, uma outra oportunidade, a gente vai trabalhar muito essa questão da divindade de Jesus. Pegar os detalhes, textos, e nós vamos trabalhar em cima disso aí. Porque há uma grande confusão na questão da deidade de Cristo. Aí envolve a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós já estudamos sobre isso, né?
E há uma confusão, a grande maioria, talvez em sua totalidade, nenhum teólogo consegue explicar a Trindade, né? Nenhum teólogo consegue explicar. Há uma conjectura, várias conjecturas, aliás, em cima desse tema, mas se tratando, partindo pelo princípio de que Cristo ele é o Filho de Deus, nós vamos abrindo um leque aí de construção desse conhecimento, porque se Jesus ele não é o próprio Deus, ele é o Filho de Deus, né? Ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador. Então, vários textos bíblicos nos mostram isso claramente. O próprio Jesus nos Evangelhos, ele jamais disse que ele era o próprio Deus. Ele jamais se afirmou sendo o próprio Deus. Ele disse que ele era o Filho de Deus. Nós lembramos também quando Jesus pergunta aos seus discípulos: a quem vós dizeis ser o Filho do Homem? Aí uns disseram: não, é Jeremias, outro é um dos profetas. Aí Pedro vem e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala para Pedro: Pedro, não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu te revelou. Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outra ocasião, outras passagens, nós vamos ver, por exemplo, o cego de Jericó, nós estudamos sobre isso. Eles vão falar assim, eles vão começar a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, ou compaixão de nós. Outros textos apontam 2, certo? Então, aquela viúva, aquela mulher cananeia, lembra do episódio? Quando ela fala também: filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, sempre usava essa expressão filho de Davi. Filho de Davi, por quê? Davi já tinha morrido. Há centenas de anos Davi já tinha morrido. Então Jesus poderia ser filho diretamente de Davi. Estava apontando para uma genealogia de Davi. Jesus viria da raiz de Davi e daria continuidade ao trono de Davi, porque Deus prometeu a Davi que Jesus seria um rei eterno e reinaria para sempre. Uma promessa que Deus fez a Davi. Então Jesus ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho do eterno Deus. E ele veio para nos salvar. Morreu na cruz para nos salvar, nos perdoar. Veio trazer vida abundante. Quando essa palavra de Salmo 110, quando fala assim: diz o Senhor meu Senhor, são duas palavras, alguns revelam isso. Fala de Yahvé, diz Yahvé ao meu Adonai, né? Yahvé quer dizer eu sou o que sou, e Adonai é meu Senhor. Aí fala assim: Adonai e Yahvé é a mesma coisa, aponta para o mesmo Deus. Aí há uma confusão nessa questão da linguagem, porque se está falando, diz o Senhor ao meu Senhor, está se referindo duas pessoas, não uma pessoa só. Diz o Senhor ao meu Senhor: assenta-te até que eu ponha o teu inimigo debaixo dos teus pés. Então, Adonai e Yahvé, se for o mesmo Senhor, se vir o mesmo Deus, então como poderia esse versículo ser construído dessa forma? Diz o Senhor ao meu Senhor, né? Então eu entendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Ele diz ao Senhor Jesus, seu Filho, né? Assenta-te até que eu ponha o teu inimigo debaixo dos seus pés. Quem é que está debaixo? Toda a autoridade foi constituída a Jesus. E quem é que foi posto debaixo dos pés de Jesus? Toda a autoridade subalterna, submissa a Jesus. Porque Jesus diz: todo o poder, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então toda essa autoridade agora está debaixo da autoridade de Jesus, não de Davi. É do Senhor Jesus. Toda a autoridade foi dada a ele. Esse poder está nas mãos dele. Então nós servimos um Deus Todo-Poderoso, que enviou Jesus para morrer na cruz e através da sua morte nos dar vida eterna, vida abundante. E esse reino dele, que é a continuação do reinado de Davi, só que um reino perfeito, sem pecado, ele estará dando esse reino, compartilhando esse reino com cada um de nós. E a Bíblia nos fala que ele virá
sobre a terra virá, conforme nós lemos em Isaías, que ele matará o ímpio. Quando ele vier, ele matará o ímpio. O ímpio não vai subsistir o poder da sua glória, o resplendor da sua glória. Matará o ímpio e ele vai estabelecer o seu reino aqui na terra. E eu acredito que essa terra, um dia, ela vai se tornar como Éden, desde o princípio. Porque o plano original de Deus é que o homem fosse perfeito em comunhão plena com ele, como era Adão e Eva no início, antes da queda. E eu acredito que o Senhor tem planos de que essa terra vai passar por esse processo de transformação. E que esse Salvador, nosso Salvador, o Messias, ele estabelecerá o seu reino. Ele vai reinar sobre toda a terra, onde haverá plena paz e harmonia. Conforme diz lá em Apocalipse, ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor. Ele vai fazer isso. E nós estamos esperando isso acontecer. Porque a nossa expectativa, a nossa esperança não é no governo local, no governo mundial. A nossa esperança maior é no governo que virá. Cristo virá e vai governar sobre nós. E nós, diz o texto, receberemos o corpo semelhante ao dele. Seremos semelhantes a ele. Estaremos na mesma semelhança dele. Glória a Deus por isso. Você consegue imaginar uma coisa dessa, gente? Esse corpo mortal, cheio de pecado, cheio de flagelos. Nós seremos transformados, como diz o apóstolo Paulo. O que é corruptível será incorruptível. O que é contaminável será incontaminado. Né? O que é limitado será ilimitado. Nós seremos semelhantes a Ele, como Ele é. E Ele compartilhou essa bênção. E isso é uma promessa para nós. E nós vamos desfrutar disso. Por isso que aquele que for fiel até a morte, diz a palavra, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Glória a Deus, estamos aguardando isso. Estamos aguardando esse tempo chegar, esse dia chegar. E Ele virá. Não sabemos quando, se em vida nós vamos vê-lo ou não, mas Ele virá. Isso é fato. Ele virá. E nós estamos esperançosos que esse dia, quando esse dia chegar, nós vamos estar preparados. Queremos estar preparados. Porque os dias são maus, são difíceis, muito difíceis. Mas nós temos a garantia da presença permanente de Deus em nossa vida. E nós vamos vencer todos os percalços, todas as dificuldades, todas as lutas, tudo aquilo que está por vir. Esse ano que nós estamos iniciando, há alguns que dizem que será um ano muito difícil, pior do que o 2021, até porque, principalmente no Brasil, nessas questões políticas que vamos viver ao longo desse ano, porque é um ano de eleição. Aí a economia fica parada, muitas coisas ficam paradas. Isso pode acontecer? Pode. Mas temos uma garantia de que a presença do Senhor na vida da gente, isso tudo é irrelevante. Porque quando o Senhor está presente na vida do seu povo, na vida do servo dele, as coisas são diferentes. Se a presença de Deus está conosco, está com a gente, nós temos a garantia de promessa de que nada dessas coisas vai nos atingir. Nada. Eu tenho por base a presença e a promessa de Deus na vida do seu povo lá na terra do Egito. Diz a palavra do Senhor, quando Deus começou a enviar pragas na terra do Egito, o povo dele, o seu povo, os judeus, ficaram protegidos na terra de Gósen. Nada atingiu aquele povo, nada. Mas atingiram os egípcios, todas as 10 pragas que caíram lá. Então, durante o período de mais difíceis, por mais difícil que passemos aqui nessa terra, nós teremos a presença de Deus, a bênção de Deus sobre nós. Deus nos guardará. E se acontecer alguma coisa ruim, por permissão e vontade dele. Estamos sempre com o coração aberto, e entendemos que também o justo sofre dificuldades. O justo também tem dores, tem angústia.
Jesus falou, no mundo tereis aflições. Então, essa ideia de que só crente não passa por luta, isso é uma ideia equivocada. Nós passaremos, vamos continuar sempre passando por dificuldades. Mas uma coisa é certa, nós vamos vencer todas elas, porque o Senhor garante sua presença permanente em nós. Paulo diz assim, eu aprendi a viver contente em todas as situações da minha vida. Eu estava lendo esses dias esse texto e fiquei pensando, Senhor, eu quero aprender a viver contente também. É tão difícil, né, você viver contente, por mais que sejam as lutas, as dores, as angústias que a gente passa, é difícil a gente viver contente. Mas Paulo falou assim, eu aprendi, eu descobri o mistério de viver contente. Você consegue imaginar Paulo preso, sendo açoitado, passando por naufrágio, perseguição, calúnia, traições, e mesmo assim ele aprendeu a viver contente. Ele fala assim, olha, eu aprendi a ter escassez, viver em fartura, eu aprendi a ter em abundância, como ter falta das coisas, eu aprendi tudo em todas as coisas. Aí ele vai dizer lá em Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então ele tinha uma confiança plena no Senhor, e sabia que o Senhor é o garantidor de tudo aquilo que poderia adquirir aqui na terra. Então, Deus estando com a gente, a sua presença estando conosco é que nos basta. Né? É o que nos basta. E nós vamos superar mais um ano difícil que possa ser ou não, nós vamos continuar firmes na presença do nosso Deus e Pai. Amém? Vamos orar? Pai, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor é quem cuida de nós. O Senhor é quem nos ajuda. O Senhor é quem está conosco. O Senhor está presente na nossa vida. O Senhor vai mais além ainda. O Senhor disse que moraria em nós. Nós seríamos templo do Teu Espírito. Senhor, e é tão bom saber que o Senhor está em nós, que a nossa vida, ela se torna completa quando a Tua presença ela é permanente na nossa vida, em todas as coisas, em tudo aquilo que vivemos. Obrigado, Senhor, nessa manhã, por saber que o Senhor é aquele que guarda cada um de nós. Nós não temos a menor noção do que está acontecendo no mundo espiritual ao nosso redor, de quantos livramentos nós temos tido em todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, Senhor. Que esse novo ano está começando, seja um ano de grandes realizações, seja um ano de que os nossos olhos possam contemplar a Tua glória sobre nós. Seja um ano, Senhor, em que nós tenhamos o coração inclinado a Te buscar mais do que nunca. Porque a cada ano que passa nessa terra, está sendo difícil demais. A injustiça tem tomado conta da sociedade. Senhor, as escalas de valores, os valores deturpados. Senhor, tantas coisas têm ocorrido, mas o Senhor tem sido generoso, tem sido aquele que tem nos guardado e nos protegido. Eu quero agradecer a Ti, Senhor, por essa igreja, pelos Teus servos que aqui estão. E o Senhor tem dado cada dia mais livramentos, escapes, bênçãos sem medida, Senhor. E que essas bênçãos continuem caindo na vida de cada um. Ó Deus, e também alcançando entes queridos, familiares, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, sejam, Senhor, contemplados por Ti. Abençoa cada um nesse novo ano que começa. Abençoe em todos os aspectos, Senhor. Espiritualmente falando, financeiramente, na área da saúde, Senhor. Sejam abençoados. Tantas coisas acontecendo aí nessa terra, Senhor, tantas moléstias. Nós estamos aí diante de uma pandemia. O Senhor tem guardado o Teu povo. Guarda, Senhor, continue guardando e abençoando a cada um de nós. Nós Te pedimos nessa manhã, Pai. Te agradecemos com o perdão dos nossos pecados, que não são poucos, são muitos, em nome de Jesus. Amém.